pessoal. Normalmente, quando as pessoas me veem, eles veem uma mulher, a imagem de uma mulher que construiu uma carreira em empresas de tecnologia e chegou a CEO. Eu costumo dizer que esse é o topo do iceberg. Mas o interessante mesmo é a construção desse caminho empreendedor que me trouxe até aqui. É isso que eu vou compartilhar com vocês. Começou muito cedo. Eu era uma criança inconformada. Era inconformada com tudo que me faltava. Não me faltava amor, não me faltava carinho, mas me faltavam bens materiais que me faziam ser excluída de um grupo social que era muito importante para mim, que era a escola. E alguns acontecimentos eram muito marcantes para mim. Eu lembro de um desfile de 7 de setembro, em que eu queria participar, mas tinha que ter uma meia 3/4 branca, e eu não tinha, meus pais muito humildes não tinham condições de comprar, a minha inconformidade, eu queria mesmo participar. Acabei dando um jeito. O meu inconformismo também me levou a buscar outras alternativas para fazer o que eu queria, mas eu queria pertencer àquele grupo. Acionei a minha capacidade intelectual e resolvi ser a CDF da turma. Quem sabe, né? Aí eu vou fazer parte desse grupo. CDF da turma é bom para quem? Para o professor. A turma não gosta de CDF. Na minha turma tinha um CDF, era eu. Então, como é que eu ia participar desse grupo? Eu aprendi desde muito cedo que construir a minha carreira não seria uma coisa fácil. Mas aos 12 anos eu me tornei independente financeiramente. Fazia várias coisas para me virar. Lavava uma calçada, cuidava de uma criança, fazia uma faxina, tinha o meu dinheiro. Começou a minha carreira ali de independência. Só que essa carreira foi interrompida aos 16 anos. Aos 16 anos, eu engravidei e tive um filho. Só que os pais muito humildes, muito simples, achavam que engravidou, tem que casar. Contra a minha vontade, eu aceitei um casamento e me tornei mãe. Foi a melhor escola que durou 2 anos para mim. Meu filho colocou dentro de mim um pouco mais de inconformismo. Eu sabia o que eu queria. 2 anos depois, eu me separei do pai dele e ele veio a falecer num acidente. Então, literalmente, ficou eu e meu filho. Não podia mais viver de qualquer coisa fazendo um trabalho ou outro, eu precisava de um trabalho efetivo. Foi aí que eu saí para procurar emprego. De agência em agência, eu recebi uma indicação e fui para a minha primeira empresa. Cheguei lá para fazer o processo seletivo e a pessoa que me entrevistou falou o seguinte: olha, não sei se você vai ficar aqui, porque as mulheres entram e saem, clientes todos homens, e os funcionários todos homens, elas se envolvem e acabam não dando certo. Me empolgou muito, eu saí dali, olhei para frente daquele prédio e pensei, não vou voltar aqui nunca mais. Não só voltei, como fiquei 17 anos. Ali sim começa a minha carreira entre empreendedora, que é muito legal. Entrei na recepção e galguei aí quase que um plano de carreira que eu fui para o administrativo financeiro da empresa. Funções, uma conformidade, não combinava comigo. Eu queria fazer mais pela empresa, eu queria ver aquela empresa crescer, eu queria crescer junto com ela e eu precisava fazer alguma coisa. Pensei, quero fazer negócios, fechar negócios para a empresa. Olha a ousadia da criança. Quero essa empresa para mim. E eu resolvi colar nos engenheiros e desenvolvedores para que eu pudesse aprender um pouco mais do produto. Era uma empresa que desenvolvia software para engenharia. Eu fiz uma faculdade de engenharia dentro da empresa. E eu atendi os clientes com tanta propriedade, eu transformava aquelas informações técnicas em técnico para negócio e vendia para os clientes. Comecei a fazer negócios, lá nessa função, administrativo financeiro. Só que eu queria realmente ir para a área de negócios. E eles estavam tão acostumados comigo a cuidar daquele ninho que eles não queriam me deixar voar. E tudo que eu queria era fazer isso. Comecei a sacrificar os meus horários de folga. Almoço, às vezes conseguia ficar um pouco além do trabalho, para fechar negócios e mostrar resultado e conquistar aquele espaço, porque eu já sabia que aquilo ia ser bom para a empresa e eles não conseguiam ver aquilo. Aquela empresa já era minha. E lembra que eu falei que não seria fácil conquistar o meu caminho? Eu pedi para ir para a área de negócios e num dos dias, um dos diretores falou, não, né, você vai ficar aqui, está lá um monte de caixa para despachar, vai faturar, vai fazer teu trabalho, não conseguia perceber.
Eu peguei uma caixa daquela, dei um chute revoltada, porque eu não queria aquilo. Olha, eu sabia o que eu queria, eu sabia que eu podia ser melhor ali e dar resultado para a empresa. Aí, no dia seguinte, ele me chama e falou, tudo bem, tu queres ir para a área comercial? Pode ir. Só que não tem volta. Se não der certo, já vai ter alguém aqui no teu lugar e simplesmente não tem volta. Tudo bem? Tudo bem. Estava preparada, né? Tinha me capacitado, sabia que eu podia. Fui para a área de negócios. Não deu outra. Eu tinha uma produtividade 3 vezes maior do que as pessoas que já estavam ali. E eu tinha tanto conhecimento comigo, e eu já armazenava esse conhecimento, que eu não me preocupava em repassar esse conhecimento adiante. Comecei a capacitar, trocar e treinar aquela equipe que estava lá. Não demorou muito tempo, eu me tornei gerente daquela área. Ali, eu precisava agora, além dos conhecimentos técnicos e do produto, eu precisava conhecer de gente, porque eu entendia que a empresa precisava de outras pessoas para multiplicar aquilo que eu já fazia. E comecei a participar de processos, de eventos de RH, para entender um pouco melhor como é que a gente recruta pessoas que se adequam ao nosso projeto, que compram o nosso projeto, porque isso faz diferença. E uma psicóloga resolveu fazer um teste com a minha equipe. Os melhores da minha equipe tinham algumas características muito semelhantes. A partir dali, comecei a recrutar pessoas com perfis parecidos, e isso deu muito certo. Aumentou muito a assertividade das contratações. E eu formei um time de 40 pessoas. Até hoje, chamado time de águias. Só que essas 40 pessoas, elas eram mulheres. E por que mulher? Elas compraram aquele projeto tanto quanto eu, tinham a empresa como delas, e elas não relutavam em estabelecer contato, elas vendiam por telefone, uma venda técnica. Elas conseguiam usar a imaginação para demonstrar um produto técnico para quem estava do outro lado da linha. Elas eram incansáveis e elas davam resultados muito maiores do que os homens. E se aquela empresa era minha, eu tinha que focar em quem me dava o melhor resultado. E daí foi uma seleção natural. Foram mulheres. Mas eu não acho que ter sucesso é uma questão de gênero. De verdade, eu tenho grandes exemplos masculinos na minha vida profissional, e eu costumo dizer que muitas vezes eu tenho que acessar dentro de mim uma força masculina, né? E é questão de ter coragem para ser o melhor. É questão de encarar. A coragem é uma coisa que tem que acontecer. Eu costumo dizer que eu não tenho medo. E foi isso. E é assim que eu penso. Então não é uma questão de gênero de verdade. Só que até ali já tinha uma experiência profissional e eu não tinha feito uma faculdade. E a empresa, eu pensei, o que eu vou fazer? Uma faculdade de administração. Já conheço do financeiro, da recepção de negócio, agora administração, para eu conseguir trabalhar melhor na empresa, agregar mais valor à empresa. Lá fui eu para uma faculdade de administração. Faculdade e suas conformidades, que não combinam comigo. Vamos fazer, sei lá, leva com a barriga, estuda rapidinho, faz de qualquer jeito. Eu sabia o que eu queria. Eu estava lá em busca de conhecimento para poder aplicar na empresa. E já no meu primeira fase da faculdade, eu fui fazer um trabalho. E eu fiz um trabalho, uma pesquisa super dedicada, apresentei esse trabalho, já estava acostumada a falar em público, já tinha certo domínio de palco. E eu simplesmente fiz o trabalho, dei um banho. O professor amou e o professor saiu da sala. Lembra daquela CDF? Nesse dia, eu literalmente quase fui linchada. Eu tinha 33 anos, eles 18. Eu tinha aumentado muito o nível de exigência do professor para eles. E eu não tinha me dado conta. Fui detestada, odiada naquele mesmo momento. Saí dali e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Não preciso disso aqui. Durou 5 segundos esse pensamento, é lógico que eu preciso. Me adaptei a eles, me tornei parceira. Trocava com eles tudo que eu podia. Trabalho, conhecimento, material, para que a gente pudesse fazer um trabalho colaborativo e eu atingisse o meu objetivo. Super focada, sabia o que eu queria. E, além disso, eu trocava de roupa indo para a faculdade e, para parecer como eles, eu tirava a roupa de gerente, eu botava uma roupa de estudante e, assim, eu fiz a faculdade em 4 anos. Conquistei aquela turma como conquistei minha equipe interna e, com muita verdade, com muita determinação, fui conquistando os sims da minha vida.
E, logo em seguida, a faculdade mexeu com a minha cabeça, como mexe de muita gente, e eu pensei, só uma experiência profissional, por mais que eu tenha me desenvolvido muito dentro daquela empresa e desenvolvido a empresa junto comigo, precisava de mais uma. E daí, a empresa que eu estou hoje, que também é uma empresa de tecnologia, de hardware, me procurou e eu resolvi encarar o desafio. Saí de uma gerência de negócios para uma diretoria de negócios, numa empresa menor, para poder ter outra empresa minha, outro projeto meu, outro propósito ali, muito interessante. Consegui elevar os níveis de faturamento da empresa de uma forma incrível, com uma equipe boa, né, não sozinha, e consegui fazer parte de outros projetos da empresa, levando a empresa, crescendo com a empresa e fazendo com que a empresa se desenvolvesse também. Depois de 8 anos aqui, me tornei CEO. Pelo meu conhecimento, pela minha dedicação e por tornar esse espaço meu e colaborativo com as pessoas que estavam junto comigo. O que eu vejo de importante nesse momento é essa vontade de fazer diferente e ter um projeto como sendo seu, ter o mesmo propósito. Isso pode ser dentro de uma empresa, pode ser formando uma empresa nova, não importa. A diferença que a gente consegue exercer é que vai fazer com que a gente chegue a uma determinada carreira, quer solo ou não. Eu digo que essa força interna, todas as pessoas podem acessar e depende só de nós. Eu levei 25 anos para fazer isso. Vocês podem pensar que é uma trajetória longa, talvez até seja, foi o tempo que eu consegui fazer, mas eu não perdi o foco, não perdi a direção e nem o sentido. O tempo só foi um pouco mais longo. A geração nova, nós trabalhamos muito com eles, que essa geração millennium tem pressa de crescer e a gente consegue fazer isso também dentro das empresas. As empresas estabelecidas precisam de empreendedores, tanto quanto precisamos de novas empresas nascendo. Então, eu fui, sim, uma criança inconformada, eu sou uma adulta inconformada, isso me levou onde eu estou. E vocês escolheram o quê? É isso.